Olá! Hoje nós iremos para mais uma aulinha do nosso livro do EMAI, sequência 11, atividade 11.3 e atividade 11.4 e 11.5. Elas estão nas páginas 62, 63 e 64, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nós temos aqui na atividade 11.3 o seguinte. Jorge fez um desenho para representar suas caixas e moedas. Tá. Então, vamos contar as caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os números não estão muito bonitinhos, não, mas dá para vocês entenderem. Deixa eu arrumar esse 2. Então, aqui eu tenho 6 caixas, certo? 6 caixas. Então, por isso ele colocou aqui, ó, 6 vezes, porque são 6 caixas. Então, sempre a gente vai iniciar pela quantidade de vezes, certo? Que estou escrevendo o número. E que números são esses? Ele disse 5. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 moedas. Nessa caixa, o livro aí colocou a quantidade de moedas corretas, porém, nesta caixa, não, tá? Então, aqui, olha, tá dizendo 6 aqui moedas, não tá certo. São 6 caixas e em cada caixa 5 moedas. Então, aqui tem 5 moedas. Aqui deveria ter, tira essas 5 moedas. Aqui também 5. Aqui também 5. Aqui também 5 e aqui também 5. Tem uma moeda a mais aí que foi colocada, tá? Então, porém, ele aprendeu de um outro jeito representar a situação. Então, 6 vezes a quantidade de caixa e 5, o número lá que eu estou repetindo em cada caixa, que é 5 moedas, certo? E 6 vezes 5 dá 30, porque olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, certo? Então, nós iremos escrever aqui o que significa cada número escrito por Jorge, ou seja, 6 e o 5, tá? Então, 6 a quantidade de caixas e 5 a quantidade de moedas. Então, coloca aí. Depois tem o que representa o sinal X. O X representa a multiplicação. Tudo bem? Aí vem aqui na questão 2 o seguinte. Relacione cada escrita abaixo com uma possível solução dos problemas resolvidos na atividade anterior, que foi na aula passada. Como nós iniciamos a partir da 11.3, eu vou trazer o print da atividade 11.2 para vocês verem, tá certo? Então, olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu apagar aqui esses números que eu tinha feito, para explicar melhor para vocês. Então, olha só, aqui é o print da aula anterior e vamos continuar. Lembra lá na A que eu falei para vocês a quantidade de caixas? Então, olha, Jorge coleciona moedas e as guarda em caixa com 5 unidades em cada. Por isso, 5, 5, 5, 5, 5 e 5, tá? E tem 6 caixas, por isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Que eu posso escrever 6 vezes 5 ou 5 vezes 6, tudo bem? Que o correto seria 6 vezes 5, porque olha, 6 é a quantidade de caixas e 5 a quantidade de moedas, tudo bem? Só que aqui ele me deu 5 vezes 6, ele não me deu 6 vezes 5, mas o resultado será o mesmo, tudo bem? Agora vamos para B, que no caso, olha, problema B, aqui é B. A B, nós já fizemos essa resolução, né? Então, por isso, já vou direto no resultado. 2 vezes 16, que dá 32. Então, eu consigo localizá-lo aqui. Depois, vamos na C. Lígia precisa fazer 4 pacotes de bombons, e em cada pacote 6 unidades, né? Com 4 vezes 6, que dá 24. C, localizo aqui, certo? Gente, já estou indo direto, porque já foi tudo explicado na aula anterior. D, vamos para D. Como nós achamos o resultado? 3 vezes o 8. Onde nós temos o 3 vezes o 8? Aqui. Na E,
nós temos 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, olha, 1, 2, 3. Então, 3 vezes o 6, onde eu posso localizá-lo? Aqui. Depois eu tenho na F, R$30 aí por 4 cadernos, quanto 8 cadernos, então R$30 duas vezes, então 2 vezes o 30, que está aqui, certo? Então, nós já relacionamos todos os problemas da aula anterior aqui com a sua possível resolução. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a próxima atividade 11.4. Os resultados de multiplicações podem ser organizados em uma tabela conhecida como Tábua de Pitágoras, em homenagem ao matemático que viveu na Grécia. Olha o Pitágoras aí, gente. É uma das imagens que eles colocam nos livros, tá? Continuando, aí por volta de 500 anos antes da era cristã. Vamos preencher essa tábua? Preencha primeiro a linha e a coluna amarelas. Então, linha, depois coluna. Primeiro, vamos nas amarelas. Então, iremos fazer aqui e depois a coluna. Então, na linha, 1 vezes o 1 é 1. Gente, sempre a quantidade de vezes eu posso levantar o dedo, tá? Então, levanta 1 vez o seu dedo. Que número eu vou contar? 1. Então, 1 vez o 1 dá 1. Agora, vamos 1 vez o 2. 1 vez, levanta o dedinho. Que número que tá aí? 2. Então, ele tá 1 vez o 2, 2. 1 vez o 3, 3. 1 vez o 4, 4. 1 vez o 5, 5. 1 vez o 6, 6. 1 vez o 7, 7. 1 vez o 8, 8. 1 vez o 9, 9. Isso a linha. Lembrando que agora nós vamos na coluna, que vamos multiplicar os mesmos números. 1 vez o 1, 1 vez o 2, 2. Então, para o vídeo, responde aí. Depois vem e confere. São os mesmos resultados. Tudo bem? Agora, nós iremos para as linhas, depois as colunas alaranjadas. Então, a linha e depois as colunas, tá bom? Então, vamos aqui na linha do 2. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 2, 4. Mas assim, professora, como eu posso saber o resultado? Então, a quantidade de vezes, você sempre levanta o dedinho, tá bom? E aí você conta de acordo com o número lá que você está multiplicando. Por exemplo, 2 vezes o 2, ó, eu sempre vou pegar o número da linha e o número da coluna, tá? Então, na linha, ó, 2 vezes o 2 é 2 vezes, eu vou levantar 2 dedos. Que número? 2. Então, conta de 2 em 2. Vamos lá? 2, 4, certo? Agora, nós iremos multiplicar 2 vezes o 3. Se é 2 vezes, sempre com 2 dedos levantados. Vamos somar quem? O 3. Então, 3 mais 3 dá 6. Depois, olha, sempre 2 dedinhos levantados, porque é o 2 aqui, ó, a quantidade de vezes. Então, 2 dedinhos levantados. Quem eu vou somar agora? O 4. 4 mais 4 dá 8, certo? Então, vamos lá. Para o vídeo, responde aí, depois você vem comigo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes o 6, 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Agora, vamos aqui na coluna, que serão os mesmos números. Então, é só preencher. Agora, nós iremos na linha do 4. Então, sempre 4 dedinhos levantados. Mas que número que eu vou somar lá em cima? O número que está sendo pedido. 4 vezes, então, aqui na linha do 4, olha, sempre serão 4 dedinhos para cima. E na medida que eu for somando, eu vou descendo para não atrapalhar. Então, aqui eu tenho, agora que multiplicar, olha, a linha é do 4, então vamos aqui. 4 dedinhos para cima, quem eu vou somar? O 3. Então, desce dedinho. 4, 8. Vamos lá. 4 dedinhos. Então, vamos somar o 3. Vamos lá. 3, 6, 9, 12. Põe 12 aí. Agora, vamos aqui no 4. Então, 4 dedinhos levantados. Vamos somar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. Põe o 16 aí. Aqui, 4 dedinhos levantados. Quem eu vou somar? O 5. Então, 5, 10, 15, 20. Põe 20 aí. Aqui, 4 dedinhos levantados. Quem é que eu vou somar? O 6. Então, 6, 12, 18, 24. E assim sucessivamente, tá bom? Então, pausa o vídeo, faz e depois você vem e confere comigo.
Agora, na coluna são os mesmos resultados, certo? Agora, falta para a gente aqui na parte alaranjada a linha do 8. Então, agora aqui sempre 8 dedinhos levantados, somando os números que estão pedidos aqui em cima, tá? 8 dedinhos levantados, e aí você vai somando 3, quanto que deu? 24. Então, 8 dedinhos levantados, conta aí de 5 em 5, dá quanto? 40. 8 vezes 6, 8 dedinhos levantados, soma de 6 em 6, dá quanto? 48. Aqui, 8 dedinhos levantados, soma quanto? De 7 em 7, vai dar 56. Aqui, 8 dedinhos levantados, soma quanto? 64. 8 dedinhos levantados, soma de 9 em 9, vai dar 72. Tudo bem? Aqui na coluna, gente, é só repetir. Tudo bem? Agora que nós preenchemos aqui, vamos responder a questão 2. Na questão 2, eu tenho o seguinte: após o preenchimento, responda as questões. O que acontece quando multiplicamos o número por 1? Então, olha só. Essa coluna aqui foi toda multiplicada por 1. Ó. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 1, 8 vezes 1 e 9 vezes 1. Percebe que o número, ó, ele é o mesmo do seu resultado. Então, todas as vezes que eu multiplico o número por 1, o resultado é ele mesmo, ou seja, o resultado é o próprio número, tá vendo? Então, a gente pode colocar o resultado é o próprio número, tá? Como podemos calcular o resultado da multiplicação de um número por 2? Então, todas as vezes que a gente vai multiplicar por 2, a gente sabe que a gente está trabalhando com o dobro dele, tá? Então, se eu trabalhar com 8 vezes o 2, é a mesma coisa que 2 vezes o 8. Então, é só eu somá-lo 2 vezes, certo? Então, a gente pode colocar aqui, é só somar o valor inicial 2 vezes. A mesma coisa acontece com 4. Se eu vou multiplicar por 4, é só eu saber que eu vou somar o valor inicial 4 vezes. E por 8, é somar também o valor inicial 8 vezes. Tudo bem? Tudo bem? Tá certo, então. Então, vamos para a próxima. Atividade 11.5. Aqui já preenchemos, agora ele diz o seguinte. Primeiro, nessa tábua, já que foi preenchido lá na atividade anterior, vamos continuar o preenchimento. Agora, preencha os quadrinhos verdes. Então, vamos continuar na linha, depois na coluna. Linha do 3, 3 dedinhos levantados. Vou somar de quanto em quanto? De 3 em 3. 3, 6, 9. 3 dedinhos levantados. Somar de quanto? 5 em 5. Então, dá quanto? 15. 3 dedinhos levantados, somar de 6 em 6, dá quanto? 18. 3 dedinhos levantados, somar de 7 em 7, 21. 3 dedinhos levantados, somar de 9 em 9, dá 27. Preenchendo a coluna, são os mesmos valores, gente. Agora, ele está dizendo para preencher a cor lilás. Então, vamos na linha. Então, na linha dos 5, 5 dedinhos levantados, somando de 5 em 5, dá 20. 5 dedinhos levantados, somando de 6 em 6, dá 30. 5 dedinhos levantados, somando de 7 em 7, 35. 5 dedinhos levantados, somando de 9 em 9, 45, certo? A coluna é só preencher os mesmos valores, eu estou trabalhando com os mesmos números, certo? Agora, finalmente, né, preencha os brancos. Então, vamos na linha do 6. 6 dedinhos levantados, somando de 6 em 6, 36. 6 dedinhos levantados, somando de 7 em 7, 42. 6 dedinhos levantados, somando de 9 em 9, 54. Preenchendo na coluna, são os mesmos valores. Linha do 7, 7 dedinhos levantados, somando de 7 em 7, 49. 7 dedinhos levantados, né, somando de 9 em 9, dá 63. Aqui na coluna é só continuar. Aqui o meu último valor é 9 vezes 9, então 9 dedinhos levantados, somando de 9 em 9, vai dar 81. Beleza? Então, vamos aqui responder a questão A. O que há de curioso no resultado das multiplicações por 5? Então, vamos lá. Aqui no 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. O que vocês perceberam? Então, os números eles terminam em 0 ou 5. Então, podemos colocar isso daí. Os resultados terminam em 0 ou 5, tá?
Agora vamos para B. Sabendo que o resultado 7 vezes 8 é 56, é possível dizer o resultado de 8 vezes 7? Sim, mas eu vou mostrar para vocês como. Olha só o que acontece. Aqui eu deixei um exemplo aqui para vocês, olha. O x é a multiplicação, então eu tenho 5 vezes 2, que dá 10. Se eu trocar aqui 2 e o 5 para cima, vai ser 2 vezes 5. Ele não vai deixar de ser fator. Olha, os números que estão sendo multiplicados eu chamo de fatores. O meu resultado eu chamo de produto, tá? Então, se eu trocar o 2 aqui para baixo e o 5 aqui para cima, eu só vou mudar a ordem do fator. O resultado vai mudar? Não, tá bom? Então, eu posso concluir que a ordem dos fatores não vai alterar o meu resultado, que é produto. Então, eu posso dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Então, posso colocar. É possível prever o resultado? Sim, o resultado é 56, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Agora, vamos aqui para C. Isso acontece em outros casos? Sim. Exemplo, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2, 10 vezes 6 é igual a 6 vezes 10, 7 vezes 9 é igual a 9 vezes 7. Mas, professora, são só esses resultados? Não, eu que quis colocar esses números. Vocês podem colocar os números que vocês quiserem. Tudo bem? E aí, a gente finaliza essa atividade de hoje. Se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as atividades aí do EMAI. E até a próxima. Tchau!